Vamos retomar agora e concluir esse assunto de escalonamento de processos. Vou usar essa figura aqui só para revisar o que nós já conversamos a respeito. Lembra então que a gente tem uma fila de prontos, que é onde os processos ficam aguardando a vez para poder utilizar a CPU. Normalmente, depois de uma fração de tempo lá utilizando a CPU, ou seja, depois de uma rajada de CPU, o processo vai fazer entrada e saída, e daí ele fica no aguardo de um desses periféricos aqui, né, disponíveis na máquina. Quando terminar essa operação de entrada e saída, o processo volta para a fila de prontos e avança até a CPU. Isso forma um ciclo. A gente tinha visto o ciclo na forma desse diagrama aqui, conhecido como grafo de estados de processo. E eu avisei que esse grafo no futuro vai adquirir mais alguns detalhes. De volta nessa figura aqui, nós estudamos dois tipos de escalonamento. O primeiro escalonamento que a gente viu foi o FCFS, First Come, First Served, ou seja, é uma fila FIFO, primeiro que chega, primeiro que sai. Se a gente tivesse uma sequência de processos aqui que fossem chegando na fila, eles seriam colocados sempre ao final, um atrás do outro, e é nessa sequência que esses processos iriam ganhar a CPU. O outro escalonador que nós estudamos tem um comportamento um pouco diferente, é um tal de SJF, Shortest Job First. Então, tarefa mais curta primeiro, tarefa menor no sentido de tempo de execução. Esses pedaços de papel aqui, né, esses desenhos estão representando a duração de cada processo. Então, novamente, digamos que chegue o processo PB aqui na fila, ele está esperando para ser executado, né? Vamos admitir que já tem alguém na CPU. Pronto, não tinha falado isso antes, mas está aqui, a CPU está ocupada. Aí, nesse momento, chega um processo na fila de prontos e ele é menor. Ele vai tomar a frente do processo PB por esse critério do SJF. Em seguida, vem um outro processo e vai entrar na fila. Novamente, o escalonador vai analisar o tamanho dos processos, ou seja, a duração da rajada de CPU, e vai encaixar o processo recém-chegado na posição correta dele na fila. E assim por diante. Então, esses são os dois algoritmos que nós estudamos. Um detalhe que não foi mencionado anteriormente sobre o SJF, mas afinal de contas no vídeo anterior já tinha tanta informação, vamos falar aqui agora. Suponha que exista um empate, que nós tenhamos dois processos chegando na fila e que esses dois processos tenham a mesma duração. O algoritmo SJF não tem um critério de desempate. Aí isso vai ficar a cargo do programador que implementou o sistema, né? Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui parecido. PF, por exemplo, ó, mesmo tamanho do processo A. Chegou o PF na fila. Ele vai entrar na frente do processo A ou ele vai entrar atrás do processo PA, no algoritmo SJF? Ora, já que a duração dos processos é idêntica, e uma vez que o nosso algoritmo tem como critério menor na frente, o empate é irrelevante. Para o escalonador não vai fazer diferença nenhuma. Se a gente estiver implementando um sistema operacional, a gente poderia pensar assim, bom, o processo que está chegando agora em segundo lugar, eu vou colocar atrás de PA, afinal de contas o PA já está esperando a CPU há mais tempo. Pode ser um critério, mas entenda que isso não faz parte do algoritmo SJF. Seria um critério adicional que a gente está colocando durante a implementação. E isso serve para ilustrar mais uma vez o que foi dito, que os algoritmos todos que a gente estuda aqui na disciplina têm um caráter um pouco assim didático, é um caráter de explicação básica, porque quando a gente vai fazer a implementação de fato, existe uma série de outros detalhes com os quais nós temos que nos preocupar. Então, isso conclui uma revisão ultra rápida do que nós vimos no conteúdo anterior. Vamos falar de novidades aqui. Vamos começar comentando um problema que existe nesse algoritmo SJF, de processo mais curto na frente. O problema é assim, vamos colocar a CPU aqui no canto,
E daí nós temos a fila de processos prontos que está avançando para essa CPU, tá? E esses processos estão organizados, conforme a gente já sabe, pelo tamanho relativo deles, pela rajada de CPU, que eu estou representando pelo comprimento desses retângulos aqui. Considere agora a seguinte situação. Imagine que essa fila aqui é relativamente longa, né? Aqui a gente só tem 5 processos, mas eu poderia ter um número bem maior. E que para azar desse último processo aqui, eu vou dar um nome para ele, vamos identificá-lo como PX. Para grande tristeza do processo PX, por uma coincidência, todos os outros processos que estão aqui na frente e que tem uma rajada de CPU curta, passam talvez assim rapidamente pela entrada e saída também, né? Vamos imaginar que eles usam a CPU, vão para I/O, fazer alguma operação de I/O em algum dos periféricos disponíveis aqui, mas talvez o número de processos seja muito grande, de tal maneira que exista uma circulação contínua desses processos aqui. Como são processos pequenos, dentro desse algoritmo SJF, vamos destacar aqui, escalonador SJF, escalonador. Pronto. Nosso sistema operacional está usando esse escalonamento e esses processos todos curtos estão circulando aqui, entrando sempre na frente do processo PX, né? Coitado do processo PX, vai ficar aqui esperando a sua chance de entrar na CPU e talvez essa chance não aconteça tão cedo, né? Está lá o pobre PX e ele não obtém a CPU. Pois bem, esse é um problema real, isso pode acontecer, tá? E a gente batiza esse problema com uma expressão, normalmente em inglês. Isso que está ilustrado aqui a gente chama de starvation. Você deve saber do inglês, deve lembrar, senão eu vou ajudar. Isso aqui vem do verbo to starve, que significa passar fome. Nesse caso aqui, o processo está passando fome de CPU, né? Ele nunca atinge a CPU, ou talvez ele demore muito tempo para chegar na CPU, né? O tempo de resposta dele pode ficar muito elevado. Qualquer dos dois casos é ruim, é óbvio que se ele nunca chegar na CPU é mais grave, e a princípio o SJF não resolve isso. O que seria uma opção, né? Se a gente pensar aqui no FCFS, você deve recordar que os processos chegam sempre no fim da fila. Aliás, a gente acabou de revisar isso, não é? E como um processo novo, né, que está fazendo esse ciclo, ele vai para o final da fila, então, na frente de PX, a quantidade de processos vai reduzir, uma hora o PX entra na CPU. Então, veja, o FCFS não sofre de starvation. Agora, por outro lado, o FCFS não tem um critério de organização da fila, né? Fornecendo a CPU primeiro para esses processos pequenos aqui. E a gente pode pensar assim, e é verdade, cada um desses escalonadores vai acabar tendo um desempenho melhor em uma dada situação. A gente pode dizer que o FCFS não é perfeito para todos os casos e que o SJF também não, né? Mas o SJF tem essa questão aqui de starvation e a gente precisa de uma cura para ela. Momento de pausar o vídeo e de você refletir durante 1 minuto aí e responder como que a gente pode tratar starvation. Feita a pausa. É assim, no algoritmo SJF, no algoritmo não existe uma resposta, porque o que o algoritmo faz é organizar a fila por tamanho. Então nós vamos incluir alguma coisa a mais lá na programação, e uma das soluções possíveis consiste em monitorar esses processos aqui em relação ao tempo que eles gastam parados na fila esperando. Recorde, nós já conversamos sobre isso,
que o sistema operacional em permanência está coletando estatísticas e examinando o funcionamento de todos os processos. Recorde que existe uma estrutura de dados chamada PCB, Process Control Block, fica guardada lá na memória, que é uma espécie de ficha de controle do processo que conta tudo o que está acontecendo com ele. Com isso em mãos, o sistema operacional pode examinar essas fichas, então, descobrir que esse processo PX está há muito tempo amargando o tempo na fila e pode passar ali para frente. Isso pode acontecer de uma forma gradativa, né? Por exemplo, o PX gradativamente vai avançando posições, né? Tomando o lugar de outros processos aqui na fila. Ou, eventualmente, uma outra estratégia seria um salto instantâneo, o PX vai lá para frente, obtém a CPU uma vez, né? A gente resolve o problema de PX, e uma vez isso estando resolvido, a gente volta ao funcionamento normal. Enfim, vai depender de como o programador vai resolver tratar isso. Essa técnica, essa solução que é baseada em perceber que o processo está tomando poeira aqui na fila sem ser atendido, é comumente conhecida como aging, né? De age, né? Em inglês. Então a gente está falando a respeito de idade, aqui está no gerúndio. Então esse processo está ficando mais velho aqui na fila, e a partir de um determinado nível, né, uma espécie de um gatilho assim, se o tempo na fila ultrapassou o limite X, aí a gente desencadeia essa ação para aliviar essa questão do estarvejo. Vamos em frente agora, analisando um conceito novo, que nos vai dar um outro método de fazer escalonamento. Quero lembrar isso aqui que a gente já conversou anteriormente, a ideia de rajada de CPU, rajada de entrada e saída. E vamos combinar isso com essa figura que a gente está sempre utilizando. E a ideia que foi colocada desse ciclo aqui, e perceba uma coisa, hein? A gente comentou assim, o processo, por exemplo, na situação que você está vendo no vídeo agora, o processo PE está em execução. Esse processo, quando concluir a rajada de CPU, quando terminar a parte de processamento dele, provavelmente vai fazer entrada e saída, ou vai terminar, né? Então, concluída a rajada de CPU e a hora que ele vai fazer entrada e saída, ele deixa a vez para um outro programa rodar. Muito bem. Isso já foi representado anteriormente em código. Então, deixa eu pegar uma folha aqui e rascunhar um trechinho de código. No momento anterior, aí, no outro vídeo, foi exemplificado algo assim. A gente tem a função main, uma série de instruções, e no meio dessas instruções uma chamada, por exemplo, a gets para ler o teclado. Aí o síncrono, a hora que você chamou o sistema operacional, pronto, você perdeu a CPU, né? Então, de novo, no nosso diagrama aqui, vamos pensar, processo PA executou a função gets, paf, imediatamente ele sai daqui e fica aguardando uma resposta do teclado. E isso, então, nos leva a esse conceito aí de rajada de CPU e rajada de entrada e saída. Pois bem, mas tem uma outra ideia para a gente pensar agora. Primeiro, recorde o que é um sistema de tempo compartilhado. Nós conversamos sobre isso há algum tempo. Vou recordar você. Seria bom você lembrar isso automaticamente, tá? Se você não lembrou, fica um alerta para fazer uma revisão. Mas o sistema de tempo compartilhado divide uma CPU entre vários usuários, fazendo um chaveamento muito rápido. Essa CPU alterna o registrador IP entre vários programas, cada programa pertence a uma pessoa diferente, todas as pessoas têm a impressão de estarem sendo atendidas simultaneamente pelo computador. E isso nos dá uma ideia diferente da que foi vista
aqui anteriormente, né, ou com esse trecho de código. O que eu estou sugerindo é nós dispormos de um mecanismo em que, enquanto o nosso programa está aqui em execução, a qualquer momento, independente de um pedido de I/O, a gente faça uma intervenção e tire a CPU desse programa. Novamente, esse aqui é um momento de revisão da disciplina e do conteúdo de SO. Eu pergunto para você, o que nós dispomos dentro de sistema operacional e dentro do hardware da máquina que nos permita, assim, do nada, fazer essa intervenção e tirar a CPU de um programa? Alguns segundos aí para você pensar, pause o vídeo. Eu espero que você tenha lembrado do mecanismo de interrupção de hardware. O nome é autoexplicativo e ele resolve a situação que nós temos aqui, né? O que eu quero fazer é, no meio das instruções do programa, ele pode estar fazendo instruções assembly aqui para mover conteúdo entre registradores, então a X recebe 1, 2, 3. Esse programa pode estar fazendo um cálculo, incrementando o valor do registrador a X, ou seja, não tem nada a ver com entrada e saída, e a gente remove a CPU. Então é diferente o programa entregar o controle para o sistema operacional, isso é diferente do sistema operacional tirar o controle de um programa. Então esse é o conceito novo que nós estamos pensando agora, e vamos falar nele usando essa palavra aqui, preempção. Nós vamos falar, por exemplo, em preempção da CPU. Encare essa ideia de preempção aqui no nosso contexto como retirar alguma coisa de um programa. A gente pode tirar a CPU de um programa, como eu acabei de comentar, usando esse mecanismo de interrupção, e devolver mais tarde. Nós podemos também tirar a memória de um programa, afinal de contas. Lembra do mecanismo de paginação? Eu posso roubar uma página de um programa, né? Pegar uma moldura e jogar ela para swap, e porque eu preciso disso para fazer um outro aplicativo rodar. Né? É uma ideia similar. Nós estudamos 2 escalonadores inicialmente, e eu vou escrever assim então. Escalonamento. E agora a gente abre aqui uma classificação. E a gente inicialmente estudou escalonamento não preemptivo. O escalonador diz respeito à CPU. Então, nós estamos falando sobre preempção da CPU. E os 2 escalonadores iniciais, que foram o FCS e o SJF, são não preemptivos. Isso significa o seguinte: nesses escalonadores, quando um processo ganha a CPU, esse processo executa quanto tempo ele desejar. É o processo que abre mão da CPU. O processo pode abrir mão da CPU das seguintes maneiras. Ou esse processo executa uma instrução de entrada e saída, faz alguma chamada ao sistema operacional que implica em perder a CPU, ou talvez esse processo simplesmente termine. Pode ser uma chamada função exit, né, que serve para terminar um programa. O final da função main pode ser algo assim como um return. Né? Esse número que a gente coloca aqui no fim, deixa eu aproveitar para comentar aqui, en passant. Esse número é um código de retorno que é devolvido para o pai do processo. Então aqui é um momento para a gente lembrar da ideia de processo pai e processo filho. Mas enfim, vamos voltar para a ideia de escalonamento. Esses 2 escalonadores aqui são não preemptivos. Então, se o nosso programa não fizer entrada e saída, se o nosso programa não terminar, ele não perde a CPU. Um exemplo disso seria um laço infinito. Se você coloca um programa com laço infinito em um desses escalonadores, esse programa vai rodar para sempre
e o escalonador não vai fazer, a princípio, nada contra isso. É claro que durante a execução desse laço infinito, outras peças do computador continuam em funcionamento, continuam chegando pacotes de rede, o usuário pode continuar dando cliques de mouse. Então essa mecânica toda aqui que a gente já conhece continua andando. Eu posso ter um processo preso na CPU lá num laço infinito, supondo um escalonador FCFS, por exemplo. Mas aqui eu diria que as coisas continuam andando, né? Mas o drama seria esse processo nunca mais vai sair de lá. Agora nós vamos considerar outros escalonadores, então, que vão mudar essa característica. A gente vai passar a falar de escalonadores preemptivos. Então, são escalonadores que vão utilizar algum mecanismo ali de interrupção para forçar a retirada de um processo da CPU. Nosso primeiro escalonador preemptivo, na verdade, você já conhece. Ele já foi comentado em aulas anteriores, você já sabe da existência desse escalonador, já tem uma ideia do funcionamento dele. Incrivelmente, você só não sabe que sabe. Eu vou explicar isso agora, olha só. A gente já conversou lá desde o começo a ideia de ter uma CPU monocore que ela pode executar vários processos, chaveando rapidamente de um processo para o outro. Isso também foi comentado quando a gente falou sobre programas multithread, usando threads de núcleo, que também o sistema operacional com a ajuda da CPU, e que pode ser uma CPU de núcleo único, vai ficar pulando de uma thread para outra automaticamente. E isso nunca dependeu de entrada e saída. Essa ideia sempre foi discutida aí ao longo da disciplina, porque, enfim, essa ideia existe na prática, né? E a gente só vai dar um nome para ela, digamos assim. Esse escalonador, nós vamos fazer assim, eu vou desenhar aqui então alguns processos. A gente sempre tem a fila de prontos, perfeito? O que o escalonador faz é organizar o funcionamento aí dessa fila de prontos. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos entortar essa fila aí. E eu vou fazer um desenho assim. Então aqui nós temos um processo PA. Por aqui um processo PB. Outro processinho aqui. Um processo maior lá. Um pequeno aqui. E um médio ali. Você já deve estar imaginando onde eu quero chegar. E que é nisto aqui. Né? Uma fila circular de processos, tá bem? A gente simplesmente coloca os processos numa fila circular. A gente pode ter um ponteiro que vai apontando, claro, o próximo processo. Mas como nós queremos um escalonador preemptivo, nós precisamos de mais um ingrediente. E eu vou colocar esse ingrediente aqui no canto. Nós vamos ter um relógio interno da máquina. Vale a pena lembrar que dentro do computador nós temos vários relógios, ou clock em inglês. Você certamente já ouviu falar do clock da CPU, já ouviu dizer que a gente tem uma CPU com clock de 2 GHz, mas talvez você tenha visto também especificação de memória, né? Se você já comprou um pente de memória, você já deve ter percebido que a frequência da memória não é a mesma frequência do clock da CPU, o barramento opera numa frequência diferente. Se você lê um pouquinho mais, se você é mais curioso e estudou a respeito de hardware, você deve saber que barramento SATA, barramento ATA, barramento USB, etc, etc, cada um deles opera numa frequência diferente.
Então, dentro do computador, a gente tem vários relógios internos. A gente pode dizer que tem sinais que estão disponíveis para o sistema operacional utilizar. Então, o SO puxa uma interrupção, né, de um sinal periódico desses. E toda vez que essa interrupção disparar, ela chama o sistema operacional e o que ele vai fazer vai ser pular para o próximo processo. Tá? Nome desse escalonador aqui, vamos batizá-lo já. Ele é conhecido por essa sigla aqui, RR, né? E a sigla significa Round Robin em inglês, tá? É uma expressão na língua inglesa para essa ideia da gente ficar circulando nesses processos aqui, tá bom? Quando você tem alguma situação em que você distribui algo dessa maneira aqui, né? Uma tarefa executada nessa sequência circular. Esse sinal que eu mencionei é periódico, ele vai acontecer em intervalos regulares. Um número típico para isso aqui seria, salvo engano meu, algo como 100 Hz. Se você não lembra dessa unidade aqui, eu ajudo, significa 100 vezes por segundo, tá? É um número possível. Lembra que a CPU é extremamente veloz. Se a gente ficar pulando de um processo para o outro 100 vezes por segundo, bom, nesse intervalo de tempo aqui, que é 1/100, olha, a CPU pode rodar muitas instruções, muitas mesmo. Eu até convido você a fazer esse cálculo. Esse intervalo de tempo aqui também recebe um nome, a gente costuma denominá-lo de quantum. Então a gente pode dizer assim, tem um escalonador round robin e o quantum é igual a 1 milissegundo. Tem um escalonador round robin e ele está configurado com um quantum de 15 milissegundos, né? Alguns exemplos assim. Vamos comentar aqui algumas coisas a respeito do funcionamento desse escalonador. A primeira delas é que a sequência de processos nessa fila, a rigor, é irrelevante. Uma vez que o sistema operacional vai recebendo esse pulso do relógio e vai chaveando de um processo para o outro na fila, a gente acaba, no final das contas, dando a mesma chance aí para todos os processos rodarem, né? Do ponto de vista do escalonador round robin, todo mundo está igual aqui. Em relação a starvation, a princípio seria um escalonador livre de starvation, né? Pela mesma razão. Talvez pudesse acontecer se fosse assim. Digamos que eu tenho o ponteiro indicando o processo em execução aqui, tá certo? O processo em execução é PD e o próximo processo a rodar seja o processo PE. Aí chega um processo novo, né? Onde que eu vou colocar? Vamos mudar a letrinha aqui para X, porque já tem PB. Chegou um processo PX, onde que eu vou colocá-lo? Se os processos novos que vão chegando eu coloco na frente do ponteiro, sim, aí a gente arriscaria, né, talvez criar uma situação de starvation, né? Porque os processos que estão aqui atrás, tem que esperar o círculo completo, talvez não fossem atendidos. Então, exceto por essa situação, mas é uma questão de como a gente programa esse escalonador, exceto por isso, a gente não tem um problema de starvation aqui, tá? Uma outra questão para nós examinarmos aqui diz respeito ao comprimento do intervalo de tempo, que, vamos colocar mais um nome aqui, a gente também fala a respeito de time slice, fatia de tempo. Porque afinal é o que a gente está fazendo aqui, fatiando o tempo em pedaços de mesmo comprimento. Deixa eu fazer esse fatiamento de tempo de novo aqui. Cada uma dessas linhas, então, indica um tique lá do relógio. E supõe agora que eu tenha
um processo que seja meio grande, né? Processo PX aqui, e a rajada de CPU dele é longa. Você já sabe o que vai acontecer. Esse processo ganha CPU, começa a execução e, no momento em que o relógio bater, é interrompido, isso aqui gira para o próximo processo, né? Problema nenhum. Outra possibilidade, imagine que eu tenho um processo muito curtinho aqui. Pronto, um tal de PY, né, no meio dessa lista. Aí bate o sinal de interrupção, aqui tinha outro processo também. Bate o sinal de interrupção, ele começa a executar, mas antes de concluir o quantum de tempo, antes de ocupar o time slice inteiro dele, ele resolve sair para conversar com o periférico, né? Ele aciona uma operação de entrada e saída. Vamos, perfeitamente viável, o processo faz isso, imediatamente ele perde a CPU, e daí o que vai acontecer? Porque afinal de contas ficou um vácuo aqui, né? Um espaço vazio. O que você acha que acontece nesse momento? Resposta: imediatamente a gente já dispara outro processo, né? A gente nunca vai deixar a CPU parada por um intervalo de tempo, não faz sentido fazer isso. Vamos frisar de novo, a CPU é um componente caro, a CPU é um componente essencial da máquina. A última coisa que um sistema operacional faria seria não usar um recurso e deixar o usuário sentado na frente do computador, dizendo assim, olha, a CPU não tem nada para fazer. Engano, a gente tem uma fila de processos esperando. Então você simplesmente inicia o próximo processo, você starta o cronômetro novamente. Se a distância desse intervalo aqui era de 10 milissegundos, ótimo. Chama o próximo processo, starta o cronômetro, ele vai ter 10 milissegundos para trabalhar, né? E daí a gente continua naquele ritmo, cada 10 milissegundos faz uma interrupção. Vamos ver em que ponto nós estamos aqui. Nós estudamos dois escalonadores não preemptivos. Nós acabamos de estudar o round robin, que é preemptivo. Vou colocá-lo aqui, RR, e vamos estudar mais um agora, que vai ser um tal de SRT. Que escalonador é esse? Bom, isso aqui é a sigla para Shortest Remaining Time. Shortest vem de mais curto, a gente sabe. Time é tempo. E o remaining aqui diz respeito a restante, né? O que sobrou, o que resta. Então, literalmente é tempo restante menor. Vamos explicar do que se trata isso. Vamos tomar essa ilustração aqui e vamos explicar da seguinte maneira. Esse nosso novo escalonador, então, deixa o nomezinho dele aqui, o tal do SRT. Primeira coisa que ele faz é organizar a fila de pronto por tamanho de processo, como a gente está chamando, né? Os processos menores, mais curtinhos, aparecem na frente e os processos mais longos vão ficando atrás na fila, tá bom? Então, nesse sentido, a gente diz que o SRT é semelhante ao SJF, que a gente estudou anteriormente, tem uma ilustração dele aqui. O SJF também faz isso, processos maiores vão para o final da fila. E é o que acontece aqui também. Mas agora a gente vai ter uma diferença operacional e eu vou ilustrar ela para você. Então vamos lá com calma e com bastante atenção. Eu quero supor essa situação aqui, nós temos esses dois processos na fila, tá? E o processo PB, o computador está vazio, o processo PB inicia a execução dele. Então está aqui, ele recebeu o controle da CPU, registrador IP está apontado para ele e ele começa a rodar. Roda uma instrução, roda duas,
roda 3, 4 instruções, 5, né? Ele vai executando, perfeito? Lógico, um pouquinho mais depressa, né, do que a gente está fazendo aqui no vídeo. Mas ele vai avançando até concluir esse tempo aqui que corresponde à rajada de CPU dele. Suponha que durante esse start de coisas apareça um novo programa, né, um novo processo aqui. Por exemplo, o processo PA estava esperando aqui um pacote de rede, vem uma interrupção, o pacote de rede chega, o processo é informado a respeito disso, é feita a transferência de dados, DMA, aquela história toda, e paf, o processo está pronto para execução. O SRT organiza a fila com os menores na frente, só que com um detalhe. Esse escalonador aqui, o SRT, é preemptivo. E você lembra, um escalonador preemptivo é capaz de tirar a CPU de alguém inadvertidamente, quer dizer, do nada. O que o SRT faz? Ele toma esse processo que acabou de chegar e procura o lugar dele na fila. Tá? Esse processo sempre vai pegar a posição considerando que menores vêm na frente. Só que a comparação do SRT não se limita apenas aqui à fila de prontos, ela vai até a CPU. E quando o SRT faz a comparação, ele vai descobrir o seguinte, olha que interessante. O processo recém-chegado tem uma rajada de CPU bastante curta, enquanto o processo PB, que começou a execução, ainda vai demorar bastante tempo para terminar. Se a gente comparar o tempo que falta para o PB terminar com a duração da rajada do processo A, a gente vê que o processo A é menor. O SRT é preemptivo e ele toma a decisão de tirar a CPU de PB e rodar o processo PA. Depois que o processo PA rodar, a gente volta ao processo PB. Observe o seguinte, né? Quando a gente tira o registrador IP de um processo, o sistema operacional deixa anotado, vamos mudar a cor aqui, deixa anotado o endereço IP aonde a execução estava acontecendo. Concorda comigo? A gente estava executando linhas de código, parou nessa posição para executar o PA. Depois que o PA rodar e for embora, o processo PB toma a CPU, ele ganha a CPU no ponto em que ele estava parado. E aí a execução segue normalmente. Né? O processo PA pode continuar a executar e esse processo, se ele for assim muito azarado, pode ser interrompido mais vezes. Pode chegar novamente um processinho curto aqui e pode tomar a vez dele de novo. Tá? Então, essa é a essência de funcionamento do SRT. De maneira semelhante ao que nós fizemos com outros escalonadores, aqui para o caso do SRT eu estou trazendo um exemplo e eu quero que você pause o vídeo e faça uma simulação de funcionamento desse escalonador aqui. A gente tem os dados, são apenas 3 processos, um exemplo pequeno. Os processos 0, 1 e 2, com duração de 4, 4 e 2 segundos, vamos chamar assim, e horas de chegada 0, 1 e 2. Eu quero que você faça a simulação e descubra hora de início e hora de fim de cada um desses processos aí. Toma cuidado, porque agora existe a preempção e você tem que considerar ela, tá? Então, pause o vídeo, 1 minuto para você resolver esse problema aí. Pronto, pausa feita. Eu vou resolver o problema aqui, vou fazer passo a passo, como aconteceu em escalonadores anteriores. Vamos fazer devagarzinho para você poder acompanhar a ideia, tá? Eu já fiz uma escala de tempo aqui e eu vou começar anotando a hora de chegada de cada um dos processos. Então, conforme diz ali a tabela, nós temos no tempo 0 o processo P0, depois no tempo 1 o processo P1, vou marcar com asteriscos esses momentos de chegada, e o processo P2 chegando no momento 2.
A execução disso tudo aqui parte do processo P0. Nós supomos que a fila está inicialmente vazia, né? A gente supõe isso para resolver o exercício aqui. A fila está vazia, o processo P0 está sozinho, então ele começa a executar. Ele faz isso do momento 0 até o momento 1. Até aqui está tudo em ordem, ele rodou durante uma unidade de tempo, ou 1 segundo, vamos fazer de conta. E o que significa então que a duração dele, que era 4, restaram ainda 3 unidades de tempo, supostamente em 3 segundos para ele continuar trabalhando, né? Agora nós vamos fazer assim. Como em escalonadores anteriores, que a gente fez uma pausa para você fazer aí do seu lado um exercício e verificar se estava tudo bem compreendido, a gente vai fazer isso também agora aqui com o SRT, Shortest Remaining Time. Eu trago aqui uma tabela, então, nós vamos ter 3 processos aí, um exemplo curto, tá bom? Processos P0, P1 e P2. Para cada um desses processos, a gente tem a duração do processo, né? Quanto tempo ele executa, e a gente tem a hora de chegada deles. Eu quero que você simule isso num pedaço de papel, aí, faça um desenho e determine a hora que começa a execução de cada um deles e a hora que termina a execução de cada um deles, tá bom? Depois a gente vai ver uns outros dados. Bom, você poderia calcular já o turnaround também. Isso aqui serve para a gente lembrar do que foi visto num vídeo anterior. Então, pause o vídeo, né, 1 minuto aí, daí vamos verificar a resposta. Vamos continuar? Eu fiz aqui um início de um diagrama. Eu vou preencher ele devagarzinho, você vai acompanhando. Eu espero que você tenha feito o seu já. E daí a gente vai conferindo. Nós temos hora de chegada do processo P0 aqui em 0, então eu vou anotar isso assim. Depois o processo P1 chega no momento 1. Vou representar isso com estes asteriscos. E o processo P2 que chega no momento 2. Pronto. E daí vai começar a execução. A gente imagina que a fila de processos está vazia. Quando a gente está resolvendo problemas desse tipo, a gente sempre pensa a fila está inteiramente vazia e começa a execução daqui. Processo P0 é o primeiro que chega na máquina, fila vazia, começa a execução. E essa execução começa então do momento 0 e vai até o momento 1, por exemplo, de 0 até 1 segundos, né? Quando chega nesse momento aqui, 1 segundo, aí aparece um processo novo, esse tal de processo P1. Talvez tenha acontecido, vamos imaginar aí uma interrupção, esse processo P1 recebeu um pacote de rede e veio para a fila. Perfeito. Como o processo P0 já rodou 1 segundo, é importante a gente lembrar disso e deixar anotado aqui, da duração inteira do processo P0, uma unidade de tempo já foi, então ainda restam 3. Tá? E com base nisso, o escalonador SRT vai fazer uma análise e tomar uma decisão. O processo P1 que acabou de chegar, consta aqui que a duração dele é de 2 unidades de tempo. Ele é mais curto do que o processo que está na CPU. Resultado, uma vez que o SRT é um escalonador preemptivo, o P0 perde a vez e é o P1 que passa a executar. O P1 ganha a CPU, então, começa a execução dele e, enquanto isso, o processo P0 volta para a fila e fica lá parado de braços cruzados. Essa situação vai durar pelo menos até esse momento 2, porque nesse momento 2 aqui nós temos uma novidade, chegou um outro processo na fila. É o processo P2 e a duração dele é igual a 4.
Temos 3 processos no sistema agora e o SRT vai ter que fazer uma análise nesse ponto aqui, tempo igual a 2. O processo P0 que está na fila tem comprimento 3 unidades. O processo que acaba de chegar, que é o P2, tem comprimento 4 unidades. Então, esse processo P2 vai ser colocado na fila de prontos atrás do processo P0. E a gente tinha o processo P1, lembra, o processo P1 está aqui em execução. O processo P1 é o mais curtinho, né? O tamanho dele era 2 unidades. Repara que o processo P1 já executou uma unidade de tempo. Vamos representar o tempo que foi executado assim achurado. P0 já executou uma unidade, o P1 já executou uma unidade também. Então, se o P1 executou uma unidade de tempo, baixou de 2 para 1. Desses processos todos, o mais curto é o P1. Então, o P1 vai continuar executando e o P2 vai ficar na fila esperando. Não tem mais processos chegando, né? Então a gente pode imaginar que o P1 executa até o final. Isso significa apenas mais uma unidade de tempo, porque daí ele termina. Enquanto isso, né? Enquanto isso acontecia com o processo P1, o processo 0 e o processo P2 ficaram na fila de prontos, aguardando a vez deles, tá? Acabou o processo P1, o escalonador SRT tem que fazer uma escolha. Entre o P0 e o P2, ele vai escolher o P0 porque é o mais curto, faltam 3 unidades de tempo, então ele vai executar as 3 unidades de tempo dele. P2 ficou aguardando durante esse tempo. Lá na frente, o P2 vai poder executar as 4 unidades dele. Vou representar mais rapidinho aqui. E encerrar lá no tempo 10. Tá? A gente vê, então, início de execução dos processos. Processo 0 iniciou em 0. Processo 1 iniciou em 1. Processo 2 iniciou em 6. Ele começou a executar no momento 6. Fim da execução. Processo P0 terminou de executar aqui no 6. Vamos achurar isso bonitinho aqui. Processo P1 terminou a execução no momento 3. E o processo P2 terminou a execução lá no momento 10. Turnaround, você deve lembrar, corresponde ao tempo entre a chegada de um processo na fila, que é representada pelos asteriscos, chegada do processo na fila e término de execução. Processo P0 tem um turnaround igual a 6. Processo P1 tem um turnaround igual a 2. E o nosso último processo aqui, P2, tem o turnaround de 2 até 10. Então, um turnaround igual a 8. Tempo de resposta é algo que a gente viu num vídeo anterior. Tempo de resposta é medido entre a chegada de um processo na fila e o início da execução dele. P0 foi atendido imediatamente, P1 foi atendido imediatamente, o P2 teve que aguardar 4 segundos, ou 4 unidades de tempo, para receber a CPU. E agora a gente tem mais uma medida aqui, que é chamada de tempo de espera. O tempo de espera corresponde a todo o tempo que um processo ficou lá dentro da máquina,
que esse processo foi forçado a não ter a CPU, tá? No caso aqui, vamos pensar assim, o processo P0. Durante a execução do processo P0, tem um intervalo de tempo em que ele estava pronto para executar, né? Ele tinha todas as condições para executar, mas ele foi obrigado a ficar de braços cruzados. Então a gente vê nesse diagrama aqui, ele foi obrigado a ficar de braços cruzados durante 2 unidades de tempo. Então o tempo de espera dele, 2. O processo P1, você observa que ele chegou na fila, foi atendido imediatamente e foi embora. Esse processo teve bastante sorte nessa situação aqui, ele não teve que esperar tempo nenhum. E, finalmente, o processo P2 chegou na fila de prontos no tempo 2, mas teve que ficar de braços cruzados até o momento 6. Então, todo esse intervalo, né, dessa linha vermelha sinuosa, que é 4 unidades de tempo, foi tempo de espera para ele. Note o seguinte, vamos frisar uma coisa. O tempo de resposta é medido da entrada na fila até o início da execução. A gente poderia ter uma situação assim, né? Desconsidere um pouco os números aqui, só acompanhe uma ideia um pouquinho abstrata. Era uma vez um processo PX aí. Esse processo PX chegou na fila de prontos, mas ele teve que ficar esperando. A gente sabe que isso pode acontecer. Esperou um tempo aí, daí começou a executar. Concorda comigo? A gente viu isso acontecer outras vezes. Ótimo. Isso aqui a gente chama de tempo de resposta, que é o tempo que demorou para ele ter uma resposta da CPU. Ele entrou na fila, ficou lá 1, 2 segundos, paf, a CPU começou a responder. Mas vamos imaginar, vamos continuar a nossa historinha aqui. Esse processo PX, de repente ele teve um azar, né? Ele começou a executar e apareceu um processo muito pequenininho, tá? Na frente, né? Quer dizer, chegou um processo muito pequenininho e o escalonador resolveu dar a vez para esse processo pequenininho. Repara, olha, isso aconteceu aqui no nosso exercício. Então, esse processo PX, da historinha que eu estou contando agora, ele pode ter azar, ser interrompido, né, sofrer uma preempção, ficar de braço cruzado esperando um outro carinha rodar, para poder ganhar a CPU depois. Feito? É o que aconteceu aqui, né? Aí a gente diz assim, todos esses intervalos pintados aí de vermelho são intervalos em que um processo teve que ficar de braços cruzados. O escalonador forçou o processo a ficar esperando. A soma de tudo isso é tempo de espera. Isso não existia lá nos escalonadores não preemptivos, né? Então, só faça essa distinção aí. O tempo de resposta, se existia esse tempo inicial, ele aconteceu aqui com P2, mas não aconteceu com P0 e P1, né? No nosso exemplo. E o tempo de espera é a soma de todos os intervalos que podem acontecer na vida de um processo em que o processo vai ser forçado a ficar de braços cruzados. Nós estamos nos encaminhando aí para o fim. Temos 3 tópicos ainda para examinar. Nós vamos ver 2 escalonadores, que são assim semelhantes entre si, e depois um tópico final que eu vou comentar. Então vamos lá. Mais um escalonador daqui, vai ser rapidinho. É um sujeito conhecido como escalonamento por múltiplas filas. Deixa eu colocar o nome aqui. Múltiplas filas, você já deve até imaginar um pouquinho o que vem por aí. A ideia é assim,
nós vamos ter aqui filas de prioridades, tá bom? Então, prioridade 0, vamos considerar que seja mais alta, depois prioridade 1, prioridade 2, 3 e assim por diante. E para cada uma dessas prioridades aqui, a gente vai ter uma fila de processos. Então, aqui em cima eu tenho a fila de processos de mais alta prioridade. Em seguida, eu tenho processos de prioridade 1. Vamos dizer que aqui só tivesse 1. Depois, fila de processos de prioridade 2, etc, etc. E assim por diante. A operação desse escalonador aqui é bastante simples. Ele atende os processos de maior prioridade primeiro, e depois que ele fez isso, ele desce para as filas inferiores. Existe um detalhe interessante aqui, que é o fato de que em cada uma dessas filas a gente poderia adotar um algoritmo diferente. Essa é uma ideia geral aí desse esquema de múltiplas filas. Nós poderíamos, por exemplo, talvez usar um FIFO na primeira fila, usar um SJF na segunda e assim por diante. Naturalmente, a gente não vai fazer qualquer salada aqui, porque o interesse de combinar essas prioridades e esses diferentes mecanismos aí é conseguir uma afinação da máquina para conseguir uma operação bacana dela, né? Uma ilustração aí, uma ideia que existe para a aplicação desse algoritmo seria talvez usar um RR nas primeiras filas, em que a gente vai aumentando o tamanho do quantum à medida que vai descendo. Então, os processos que são curtinhos, né, processos pequenos, a gente sobe na fila e atende rápido. Isso permite atender vários processos de uma vez, assim, num tempo menor, né? Se eu tiver vários usuários com vários processos pequenos, a gente despacha isso logo. Vai aumentando o quantum para baixo e talvez lá no final usar um FCFS, por exemplo. Mas enfim, o importante é que a gente tem essas filas aqui, como foi dito, por prioridade, e que você tenha flexibilidade de trabalhar cada uma de uma maneira diferente. Na operação desse escalonador, ele segue à risca as prioridades, o que significa o seguinte: o escalonador começa atribuindo a CPU aqui na fila de prioridade mais alta. Apenas quando essa fila estiver vazia, quando a gente tiver atendido todos os processos e eles tenham saído para fazer I/O, a gente desce para a fila seguinte. Atende a fila seguinte, depois que despachou todo mundo e a fila ficou vazia, desce mais um degrau e assim por diante. O que acontece enquanto a gente estiver descendo essas filas aqui, se eventualmente um processo termina a entrada e saída e volta para uma fila superior? A resposta já foi dada. Eu disse que esse algoritmo segue estritamente a ordem de prioridades. Então, se surgir alguém lá em cima, o algoritmo vai retornar para a fila superior, tá? Se ele vai fazer preempção ou não no momento de subir, perceba que isso é uma decisão meio que secundária. Aí depende se aqui nas filas a gente usou preempção ou não, né? Agora o esquema de prioridades vai ser obedecido, a gente vai acabar subindo para uma fila de prioridade mais alta. Havia um exemplo de aplicação desse escalonador. Um dos núcleos do Linux usava um escalonador assim. E o número de filas aqui não eram 3 ou 4 ou 5. Né? Na verdade, a gente tinha aqui algo como 100 filas de processos. Aí você pode até se jogar para trás na cadeira e dizer: meu Deus, 100 filas de processo é muita coisa. Mas tem que considerar, primeiro, não necessariamente todas as filas vão ter processo, né? Porque são escalas aí de prioridade.
E segunda coisa que não é irrisória, e eu vou bater nessa tecla mais uma vez, a CPU é muito, muito rápida, né? Então a chance de você esvaziar aí dezenas e dezenas de filas rapidamente é grande, é uma tendência, né? Com uma CPU funcionando a 1, 2, 3 GHz, com 2, 4, 6 núcleos, tá? Isso aqui é consumido rapidamente. Você deve ter observado também na operação desse algoritmo uma possibilidade, né? Eu espero que ela tenha surgido aí para você, que é a seguinte: se sempre que aparecer um processo na fila de cima eu tenho que voltar, existe um risco de que lá nas filas inferiores nós tenhamos processos que nunca sejam atendidos. Como que a gente pode resolver isso? Pensou em uma resposta? A gente pode recuperar uma ideia que já foi mencionada anteriormente, que é aging. Então funcionaria da seguinte maneira: a gente parte para um novo escalonador. Ao invés do múltiplas filas, agora a gente fala em múltiplas filas com realimentação. É a expressão que se utiliza, né, para nominar isso aqui. E a gente coloca um ingrediente novo aí dentro do algoritmo, que já foi mencionado, que é o aging. Dá para implementar de várias maneiras. Uma delas é a seguinte: se nós tivermos um processo com falta de sorte aqui, PX, numa fila muito inferior, esse processo gradativamente pode subir para as filas de cima, né? Gradativamente, pode ter um intervalo de tempo que é um gatilho que faz ele passar de um degrau para o outro, até o momento que ele finalmente receba a CPU. Quando esse processo receber a CPU, for atendido e terminar a rajada, ele cai de novo para a posição normal dele. Porque, afinal de contas, esse esquema aqui é baseado em prioridade e a gente não está alterando a prioridade dos processos. Se as prioridades existem, existe um motivo para isso. Só o que a gente está fazendo é tratar a starvation de um processo, né, através de um mecanismo aqui como aging. E isso nos leva então a esse outro algoritmo, né, uma variante, conhecido como múltiplas filas com realimentação. Chegamos agora ao tópico final que eu queria apresentar, e que é assim. Vamos recordar esse desenho, vamos recordar o que a gente conversou. A ideia é que tem um conjunto de processos aí que vai chegando na fila de prontos e que a gente vai usar critérios para organizar. Você viu que tipicamente nós usamos como critério o comprimento, entre aspas, né? Ou seja, a duração da rajada de CPU de um processo, para fazer coisas como, por exemplo, deixar no final da fila os processos que são maiores, né? Que vão consumir mais tempo de CPU. Ótimo, derivamos vários algoritmos disso daí. Mas agora eu tenho aqui um enigma para você resolver. Considere o seguinte trecho de código. O que esse trecho de código faz? Lê uma variável inteira, né, que o usuário vai digitar, e a partir daí executa um laço. Vamos imaginar que dentro desse laço a gente possa ter uma função aí que seja mais ou menos demorada. Está claro que a execução desse laço depende do que o usuário vai digitar, e está claro que a gente não sabe o que o usuário vai digitar. Se eu não sei essa informação, como é que eu posso prever o comprimento de uma rajada de CPU? A gente pode fazer até diferente, posso fazer até pior. Tira essa leitura daqui, né? Vamos fazer uma coisa mais divertida. N igual a rand. Agora ficou bom, né? Porque agora eu tenho um valor aleatório controlando um laço. Significa que é completamente impossível a gente determinar
a duração de uma rajada de CPU. A hora que o processo chega aqui na fila, nós desconhecemos o tamanho dele, porque esse tamanho vai ser definido por uma chamada aleatória, né? Um valor randômico, e só então a gente vai saber, enfim, a duração do processo. É impossível saber isso do lado de fora. Então, o enigma é o seguinte: como que o sistema operacional vai determinar a rajada de um processo, a rajada de CPU, se a priori não tem como fazer isso? Eu vou fornecer já a resposta desse drama para você. O que é feito é assim: vamos colocar aqui 3 letrinhas e vamos ver se elas disparam a sua memória. PCB. Process Control Block. E eu vou lembrar a você que durante o funcionamento dos programas, o sistema operacional coleta em permanência estatísticas de funcionamento. Isso significa o seguinte: embora a gente não conheça a rajada de CPU de um processo que chegou na fila agora, e a gente não possa prever o futuro, né, de quanto tempo ele vai rodar, pelo menos não prever o futuro com exatidão, mas a gente conhece o passado desse processo. A gente pode olhar para o passado dele. Lá na fichinha do processo PC, a gente vai ter o PID, vai ter o PPID, vai ter os registradores, tudo que ele fez na vida, arquivos que ele abriu, etc, etc. E a gente pode ter aqui mensurações de tempo, né? Tomadas de tempo de execução desse processo ao longo da trajetória dele no sistema. E usando essa informação, a gente pode calcular uma média do que vai acontecer. A informação não é 100% precisa, mas ela é suficiente para a gente calibrar o escalonador do sistema e tomar decisões em relação a processos que têm assim, muito uso de CPU, tem muito uso de entrada e saída, e daí aplicar um desses algoritmos que nós estudamos até aqui. Uma palavra final aqui nesse vídeo e nesse assunto de escalonamento. Eu quero lembrar que os algoritmos que nós estudamos são algoritmos básicos, né? FCFS, SJF, SRT, RR, múltiplas filas. Lembre que quando a gente vai programar de fato isso no sistema operacional, tem outras nuances aí. Pode existir outras informações e dados que a gente vai ter que considerar. A mesma coisa em relação aos algoritmos de substituição de páginas. E se você procurar informações na internet sobre a implementação em si, implementação real no sistema, você vai descobrir algumas novidades, né? Dentro da disciplina, a gente para por aqui nos algoritmos básicos, né? Pelo menos na graduação. Eu vou dar um exemplo para você de um algoritmo real. O último escalonador do Linux não usa nem uma fila linear, nem uma fila circular, nem múltiplas filas. O pessoal teve uma ideia e inventou o uso de uma árvore. E essa árvore responde a alguns problemas ali de organização dos processos de uma maneira rápida. E é o escalonador que está ativo hoje em dia. Para entender o escalonador do Linux, é interessante conhecer todos os escalonadores anteriores que nós estudamos, tá? Mas vou lá, esse era o propósito então, estudar os algoritmos clássicos e guarde aí na cabeça que quando a gente vai para a implementação de fato, tem mais alguns detalhes aí a serem resolvidos. Vou lá.